Este vídeo é a 7ª parte do conto O Povo do Círculo Negro, de Robert E. Howard para o Bárbaro Conan. Aqui utilizamos a tradução da editora Pipoque Nanquim, da qual recomendo a aquisição dos livros. Também uso ilustrações da adaptação da Marvel, por Roy Thomas, John Buscema e Alfredo Alcala. Este trecho da adaptação foi publicado pela Marvel na revista The Savage World of Conan número 19, em junho de 1977. Uma curiosidade que eu já falei em um vídeo anterior. Conseguimos aqui perceber a abordagem diferente que Alfredo Alcala faz nos desenhos enquanto arte finalista. Neste caso, Roy Thomas pediu para que ele voltasse a usar o estilo anterior. Vejamos o que diz Thomas. Alfredo, seja com uma experiência artística ou simplesmente por uma questão de conveniência, tentou uma nova abordagem de embelezamento para o seu capelão. Ainda era ornamentado e ilustrativo, mas estava um passo abaixo de seu trabalho anterior com a espada selvagem. E eu imediatamente o informei que ele teria que voltar ao estilo que vinha empregando antes, se quisesse continuar como regular arte finalista de Conan de Buscema. Ele disse que tudo bem, e ponto final. Você pode assistir as partes anteriores se quiser. Vou deixar os links no comentário fixado. Mas se não, eu te atualizo aqui sobre o que aconteceu até agora. A princesa Yasmina teve seu irmão, o rei de Vendia, morto por feitiço dos magos do Monte Insha. Ela tenta se vingar utilizando 7 prisioneiros do bando do qual Conan é líder, que estão em seu poder. O plano é fazer Conan trocar a liberdade de seus aliados pelas cabeças dos magos. E este plano dá errado quando Conan consegue sequestrar Yasmina. Kerin Shar e Kensa são conspiradores envolvidos na morte do rei de Vendia. O mago Kensa abandona o plano original, convencido por sua amante Gitara a ter seu próprio reino de riquezas. Mas para ter sucesso, Kensa e Gitara planejam tomar Yasmina de Conan. O bárbaro, por sua vez, depois de fugir pelo deserto, perseguido por várias tribos, finalmente se depara com Kensa. Mas eles são surpreendidos pelos profetas do Círculo Negro, que se vingam do traidor, matando Gitara e sequestrando Yasmina dos braços de Conan. Depois de perder Yasmina para os profetas, Conan decide ir até o Monte Insha para resgatá-la, mas encontra seu bando de afigules que querem sua cabeça por não ter conseguido salvar os 7 prisioneiros. Depois de fugir, o bárbaro encontra o mago Kensa, que havia sido punido pelos profetas e estava em estado terminal. O mago deseja se vingar dos profetas pela morte de Gitara e, depois de Conan relatar o que havia ocorrido com Yasmina, Kensa lhe entrega seu cinturão e morre. A caminho do Insha, Conan encontra o conspirador Kerin Shar, que o procurava para tomar-lhe a princesa Yasmina. Mas o Cimério avisa que ela havia sido raptada pelos magos do Círculo Negro. Os dois unem forças para resgatá-la, por interesses divergentes. Yasmina é torturada mentalmente pelo senhor do Insha, enquanto Conan, Kerin Shar e os Iraquizais sobem o monte.
Preparem-se para uma espetacular sequência de espada e feitiçaria absolutamente raiz. O sol erguia-se sobre os brancos picos imelianos. Ao pé de uma longa encosta, um grupo de cavaleiros parou e olhou para o alto. Bem acima deles, uma torre de pedra se equilibrava na lateral da montanha e, além dela, brilhavam as muralhas de um grande castelo, próximo à linha em que a neve começava a cobrir aquele pináculo do Incha. Havia um toque de irrealidade em toda aquela encosta purpúrea, levando ao fantástico castelo que, à distância, parecia de brinquedo, e acima do qual o cume branco tocava o frio céu azul. "Vamos deixar os cavalos aqui", grunhiu Conan. "Aqueles picos traiçoeiros são mais seguros para um homem a pé. Além disso, eles não aguentam mais." Desmontou o grande garanhão negro, que estava com as pernas afastadas e a cabeça baixa. Eles tinham cavalgado durante toda a noite, roendo restos que encontravam nos alforjes e parando somente para dar aos cavalos o descanso que precisavam. "Aquela primeira torre é guardada pelos acólitos dos profetas negros", afirmou Conan. "Ao menos é o que dizem os homens. Cães de guarda para seus mestres, feiticeiros menores. Não ficarão sentados chupando o dedo enquanto subimos pelas encostas." Kerin Shah olhou para a montanha e, a seguir, para o caminho por onde haviam vindo. Já tinham percorrido uma boa distância do Incha, e uma vastidão de picos menores e rochedos se espalhava abaixo. Evidentemente, os afigulhos que perseguiam seu chefe tinham perdido o rastro durante a noite. "Então vamos." Prenderam os cavalos cansados em um aglomerado de tamargueiras e, sem dizerem mais nada, começaram a subir a encosta. Não havia cobertura. Era uma inclinação nua e repleta de pedras que não eram grandes o bastante para esconder um homem, mas escondiam outra coisa. O grupo não havia dado 50 passos quando uma forma surgiu por detrás de uma rocha, rosnando. Era um dos esquálidos cães selvagens que infestavam os vilarejos das colinas. Seus olhos brilhavam vermelho e suas mandíbulas espumavam. Conan estava na frente, mas o animal não atacou. Passou reto pelo cimério e saltou sobre Kerin Shah. O turaniano se esquivou e a enorme fera se arremessou contra o Irakzai atrás dele. O homem gritou, protegendo-se com o braço, e este acabou dilacerado pelas presas da fera, que ainda o empurrava para trás. No instante seguinte, meia dúzia de tulvars golpeava a besta.
Contudo, só quando estava literalmente desmembrada, a horrível criatura cessou seus esforços para agarrar e rasgar seus inimigos. Querinchá passou uma atadura no braço ferido do guerreiro. Olhou para ele com preocupação e depois deu as costas sem dizer uma palavra. Reuniu-se com Conan e continuaram a subir em silêncio. Enfim, disse: Estranho encontrar um cão de aldeia neste lugar. Não há carne por aqui, grunhiu Conan. Ambos viraram a cabeça e olharam para o guerreiro ferido e fadigado atrás deles, caminhando com dificuldade entre seus companheiros. Suor escorria pelo seu rosto. Os lábios estavam apertados numa expressão de dor. Então, ambos tornaram a mirar a torre de pedra acima de suas cabeças. Um silêncio sonolento caía sobre as terras altas. Não havia sinais de vida na torre, nem na estranha estrutura piramidal atrás dela. Mesmo assim, os homens que lutavam para subir a encosta estavam tensos como quem anda na beirada de uma cratera. Querinchá tinha apanhado seu poderoso arco turaniano, que matava a 500 passos. E os iraquizais olharam para suas próprias armas similares, mais leves e menos letais. Ainda não estavam dentro do alcance de flechas disparadas da torre, quando algo cruzou os céus sem aviso. Passou tão próximo a Conan que o bárbaro sentiu o vento de suas asas. Mas foi um iraquizai que cambaleou e caiu, o sangue escorrendo de sua jugular rasgada. Um falcão com asas que remetiam a aço polido acendeu novamente. Seu bico, uma cimitarra suja de sangue, e despencou dos céus em seguida, quando a corda do arco de Querinchá vibrou. O animal caiu como um prumo, mas homem nenhum viu onde tocou o solo. Conan curvou-se sobre a vítima do ataque, mas o homem já estava morto. Ninguém falou. Era inútil comentar o fato de que jamais se soubera de um falcão que tivesse atacado um homem. Um ódio escarlate começou a rivalizar com a letargia fatalista nas almas selvagens dos iraquizais. Dedos hirsutos posicionaram as flechas nos arcos, e olhos vingativos miraram a torre, cujo silêncio era uma zombaria. O ataque seguinte veio rapidamente. Todos viram uma esfera de fumaça branca que saiu do cume da torre e rolava colina abaixo, na direção do grupo. Outras a seguiram. Pareciam inofensivas, meros globos lanosos de nuvens espumosas, mas Conan se desviou para evitar contato com a primeira. Atrás dele, um dos iraquizais se aproximou e enfiou a espada dentro da massa instável. Imediatamente, a fatal consequência da atitude sacudiu a montanha. Houve uma explosão de chamas atordoantes e a esfera desapareceu. Do negligente guerreiro restou apenas um monte de ossos queimados e enegrecidos. A mão crispada ainda apertava o cabo de marfim da arma, mas a lâmina fora obliterada, derretida e destruída pelo calor avassalador.
Ainda assim, os homens que estavam em pé, quase ao alcance da vítima, nada sofreram, ficando apenas atordoados e cegos momentaneamente pela chama repentina. O aço fez a coisa explodir. Conan gritou: "Cuidado, lá vem mais!" A encosta acima deles estava quase coberta pelas esferas ondulantes. Kerim Shah curvou a corda de seu arco e enviou uma seta para dentro de uma delas, que, tocada pela flecha, explodiu como uma bola de fogo. Seus homens seguiram o exemplo e, nos minutos seguintes, foi como se uma tempestade de raios assolasse o topo da montanha, com projéteis certeiros e explosões espalhando fogo por todas as direções. Quando a tempestade cessou, as flechas dos arqueiros estavam reduzidas a poucas. Soturnos, eles seguiram em frente, passando pelo solo carbonizado e enegrecido, onde as rochas haviam sido transformadas em magma pelas explosões das diabólicas bombas. Agora estavam quase ao alcance do voo de flechas vindas da Torre Silenciosa. E abriram sua linha, nervos tensos, prontos para qualquer horror que pudesse cair sobre eles. Na torre, uma única figura apareceu, levantando uma trompa de bronze de 3 metros. Seu som estridente ecoou por toda a encosta, como o retumbar das trombetas no dia do juízo final. E a resposta a ele foi aterradora. O chão tremia sob os pés dos invasores, e estrondos e tremores brotaram das profundezas subterrâneas. Os iraquizais gritavam, cambaleando como bêbados no rochedo que se partia. Conan, com os olhos brilhando, investiu de forma imprudente para o alto do declive, faca em punho, direto até a porta que podia ser vista na parede da torre. Acima dele, a grande trompa rugia e berrava em brutal zombaria. Então, Kerim Shah puxou uma flecha até sua orelha e disparou. Somente um turaniano teria acertado aquele disparo. O som da trombeta cessou abruptamente e um grito agudo o substituiu. A figura de manto verde na torre cambaleou, agarrando a haste da flecha que atravessara seu peito, e despencou por sobre o parapeito. A enorme trompa caiu sobre a ameia e ficou precariamente pendurada. Outra figura vestindo um manto correu para agarrá-la, gritando de horror. O arco do turaniano voltou a vibrar e foi novamente seguido por um uivo de morte. O segundo discípulo, ao cair, acertou a trompa com o cotovelo e a derrubou ruidosamente pelo parapeito, para se despedaçar nas rochas abaixo. Conan cobriu a distância com tamanha velocidade que, antes que os ecos barulhentos da queda desaparecessem ao longe, ele já estava golpeando a porta. Alertado por seu instinto primitivo, recuou subitamente no instante em que uma onda de chumbo derretido foi lançada do alto da torre. Logo voltou a atacar o portal, com fúria redobrada. Estava chocado com o fato de que seus inimigos tinham recorrido a armas mundanas. A feitiçaria dos acólitos era limitada. Seus recursos necromânticos poderiam muito bem estar exauridos.
Kerin-Shar corria colina acima, seus homens atrás, dispersando-se cada vez mais. Disparavam conforme corriam, suas flechas lascando as paredes e passando por sobre o parapeito. O pesado portal de Teca cedeu diante do ataque do cimério, e ele investigou o interior com cautela, pronto para qualquer coisa. Viu uma câmara circular com uma escada que levava para o alto. No lado oposto, uma porta entreaberta revelava a face externa da montanha e as costas de meia dúzia de figuras vestindo mantos verdes em plena retirada. Conan gritou e deu um passo para dentro da torre, mas sua precaução natural o fez recuar no momento em que um grande bloco de pedra caiu, despedaçando-se no local onde seu pé pisava um instante antes. Gritando para seus seguidores, ele correu circundando a torre. Os acólitos haviam abandonado sua primeira linha de defesa. Conforme rodeava a construção, Conan viu os mantos verdes cintilando pela montanha à sua frente. Iniciou a perseguição, com uma pulsante e renovada sede de sangue. Atrás dele, Kerin-Shar e os Irakzais subiam rapidamente. Os últimos uivando como lobo diante da fuga de seus inimigos. Seu fatalismo subitamente submergido pelo triunfo temporário. A torre ficava na beirada mais alta de um estreito platô, cuja inclinação vertical mal era perceptível. Algumas centenas de metros acima, o platô terminava abruptamente em um abismo que não podia ser visto do pé da montanha. Os acólitos aparentemente saltaram para dentro dele sem diminuírem sua velocidade. Seus perseguidores enxergavam apenas os mantos verdes flutuando e desaparecendo pela beirada. Alguns momentos depois, eles próprios estavam à beira do enorme fosso que os separava do castelo dos profetas negros. Consistia em uma ravina de paredes lisas que se estendia em ambas as direções, até onde a vista alcançava, aparentemente circundando a montanha, com aproximados 400 metros de comprimento e 150 de profundidade. E, em seu interior, de orla a orla, uma estranha névoa translúcida reluzia. Olhando para baixo, Conan grunhiu. Lá embaixo, movendo-se pelo chão que brilhava como prata polida, viu as formas dos acólitos, vestidos com mantos verdes. Seus contornos eram vagos e indistintos, como corpos vistos embaixo da água. Caminhavam em fila única, indo em direção à parede oposta. Kerin-Shar apanhou uma flecha e a enviou assobiando para baixo. Mas, quando ela tocou a névoa que preenchia o abismo, pareceu perder ímpeto e direção, desviando-se amplamente de seu curso. Se eles desceram, nós também podemos, disse o cimério, enquanto Kerin-Shar observava estupefato sua flecha. Aquele é o ponto em que os vi pela última vez. Olhando furtivamente para baixo, enxergou algo que reluzia como um filamento dourado e ia até o chão do desfiladeiro. Os acólitos pareciam ter seguido por aquele fio e, de repente,
ele se lembrou das palavras crípticas de Kensa. Siga o veio dourado. Agachou-se na beirada e encontrou com suas mãos um fino veio brilhante, que fluía de um afloramento de minério na beirada até lá embaixo, sobre o chão prateado. E encontrou algo mais, que antes estava invisível por conta da refração peculiar da luz. O veio dourado seguia uma rampa estreita que descia pela ravina, equipada com nichos para as mãos e pés segurarem. Foi aqui que eles desceram, grunhiu para Querinchá. Não são adeptos para flutuarem no ar. Vamos segui-los. Foi naquele instante que o homem, mordido pelo cão enlouquecido, deu um grito horrível e saltou sobre Querinchá, espumando e arreganhando os dentes. O turaniano, com os pés velozes como o de um gato, se esquivou para o lado e o insano homem mergulhou de cabeça no abismo. Os outros correram para a beirada e olharam espantados. O maníaco não caía como uma pedra. Ele flutuava levemente para baixo através da névoa rosada, como um homem afundando em águas profundas. Seus membros se moviam como se tentassem nadar, e suas feições estavam roxas e convulsas, muito além do tremor da loucura. Enfim, ao chegar ao chão, o corpo se acomodou e ficou estático. Há morte nesse abismo, murmurou Querinchá, afastando-se da névoa rosada que tremulava quase a seus pés. E agora, Conan? Em frente, respondeu o cimério taciturno. Aqueles acólitos eram humanos. Se a névoa não os matou, também não me matará. Puxou seu cinto e suas mãos tocaram o cinturão que Kensa havia lhe dado. Com uma careta, sorriu friamente. Esquecera-se daquele cinturão. Ainda assim, por 3 vezes a morte passara por ele, atacando outra vítima. Os acólitos tinham chegado à parede oposta e moviam-se para cima como grandes moscas varejeiras. Debruçando-se sobre a rampa, Conan começou a descer com cautela. A névoa rosada circundou seus tornozelos, cobrindo à medida que ele descia. Chegou a seus joelhos, coxas, cinturas, axilas. Era como uma densa neblina em uma noite úmida. Quando ela rodeou seu queixo, o cimério hesitou. Então desceu de uma vez. Imediatamente, sua respiração cessou. Sentiu todo o ar sendo tirado dele e as costelas se cravarem nos pulmões. Com um esforço frenético, se ergueu lutando pela vida. A cabeça levantou-se na superfície e Conan sorveu o ar em grandes golfadas. Querinchá se inclinou em sua direção e disse algo, mas o bárbaro não escutou e nem prestou atenção, teimoso e com a mente fixa naquilo que Kensa havia dito. Procurou o veio de ouro e percebeu que se movera para longe dele ao descer. Havia diversas séries de apoios para as mãos espalhados pelo declive. Colocando-se diretamente sobre o filete, tornou a descer. A bruma rosa voltou a engolfá-lo. Desta vez, embora sua cabeça estivesse submersa,
ele ainda respirava ar puro. Viu seus companheiros encarando-o de cima, com feições borradas pelo nevoeiro que tremulava sobre sua cabeça. Fez um gesto para que o seguissem e desceu rapidamente, sem esperar para ver se o obedeceriam ou não. Kerin-Shá embainhou a espada sem comentários e o seguiu. Os iraquizais, com mais medo de serem deixados sozinhos ali do que os terrores que poderiam espreitar abaixo, desceram na sequência. Todos eles se agarravam ao fio dourado, como havia visto o Cimério fazer. Descendo a rampa inclinada, chegaram ao portão da ravina e se moveram pelo nível reluzente, seguindo o veio de ouro como se caminhassem sobre uma corda. Sentiam-se passando por um túnel invisível, pelo qual o ar circulava livremente. Percebiam a morte pressionando-os acima e de ambos os lados, mas ela não os tocava. O veio subia por uma rampa similar na parede oposta, por onde os acólitos haviam desaparecido, e por ela seguiram com os nervos à flor da pele, sem saber o que os aguardava nas saliências de pedra, que eram como presas na boca do precipício. Eram os acólitos de verde que esperavam por eles no cume, com facas nas mãos. Talvez tivessem chegado ao limite de sua retirada. Talvez o cinturão estígio na cintura de Conan fosse o responsável por seus feitiços necromânticos terem se provado tão fracos e sido tão rapidamente dissipados. Talvez fosse a consciência da morte advinda do fracasso que os fizesse saltar das rochas, olhos brilhando e facas reluzindo, recorrendo, em seu desespero, a armas normais. O que ocorreu ali, entre as presas rochosas, nos lábios do precipício, não foi uma guerra de feitiçaria. Foi um turbilhão de lâminas, em que aço de verdade mordeu e sangue de verdade jorrou, em que braços musculosos rasgaram a carne trêmula com seus golpes e homens caíram para serem pisoteados, enquanto a batalha prosseguia sobre eles. Um dos iraquizais sangrou até a morte entre as rochas, mas os acólitos foram abatidos, lacerados e cortados ou arremessados da borda para flutuarem lentamente até o chão de prata que brilhava lá embaixo. Então os vencedores limparam o sangue e o suor da vista e se entreolharam. Conan e Kerin-Shá continuavam de pé, assim como 4 iraquizais. Estavam entre as rochosas dentadas à beira do precipício. Daquele ponto, um caminho cortava a suave colina até a larga escadaria, constituída de meia dúzia de degraus com uma centena de metros de diâmetro, talhados em uma substância verde similar ao jade. Levavam a uma ampla arena ou galeria sem teto, feita da mesma pedra polida e, acima dela, erguia-se pavimento após pavimento, o castelo dos profetas negros. Parecia esculpido na pedra lisa da montanha. A arquitetura era impecável, mas sem adornos. As diversas janelas estavam bloqueadas e mascaradas com cortinas pelo lado de dentro. Não havia sinal de vida, amigável ou hostil. Subiram em silêncio, preocupados feito homens que caminham pelo ninho de uma serpente. Os iraquizais estavam mudos.
como homens rumando para a destruição. Até mesmo Querinchar se silenciara. Só Conan parecia não entender aquela invasão como um desarranjo e um desrespeito às convenções culturais. Uma violação sem precedentes da tradição. Não era do Oriente e vinha de uma raça que considerava lutar contra demônios e magos tão normal e necessário quanto enfrentar inimigos humanos. Chegou ao topo das escadarias, cruzou a ampla galeria verde e foi direto na direção da grande porta de teca dourada. Lançou um único olhar para o alto, contemplando as camadas superiores da estrutura piramidal acima de si. Estendeu a mão para tocar o grande objeto de bronze, pendurado como uma alça na porta, mas se conteve com um sorriso abrupto. A alça tinha a forma de uma serpente, a cabeça erguida em um pescoço arqueado, e Conan suspeitou que aquele metal ganharia vida ao ser tocado. Arrancou a alça da porta com um golpe, e o tilintado bronze no chão vítreo não diminuiu sua cautela. Lançou-a para o lado com a ponta da faca e, novamente, voltou-se para a porta. Silêncio absoluto reinava nas torres. Bem abaixo deles, as encostas da montanha desapareciam em uma névoa púrpura. O sol brilhava nos picos cobertos de neve de ambos os lados. No alto, um abutre planava como um ponto negro no céu azul. Além dele, os homens diante da porta dourada eram a única evidência de vida ali. Pequenas figuras em uma galeria de jade verde, localizada a uma altura desconcertante, com aquela fantástica pilha de pedras se erguendo sobre eles. Um vento cortante e gelado os atingiu, chicoteando seus farrapos. A longa adaga de Conan estilhaçava os painéis de teca e gerava ecos alarmantes. O cimério golpeou várias vezes, cortando a madeira polida e as placas de ferro de forma igual. Pelas ruínas destruídas da porta, olhou para o interior, alerta e desconfiado como um lobo. Viu uma câmara ampla, paredes de pedra polida sem tapeçarias, o chão de mosaico sem carpetes, bancos quadrados de ébano e plataformas de pedra eram a única mobília no lugar. Não havia vida humana naquele aposento. Outra porta destacava-se na parede oposta. "Deixe um homem de guarda do lado de fora", murmurou Conan. "Eu vou entrar." Querinchar designou um guerreiro para a tarefa, e o homem retornou para o meio da galeria, arco em mãos. Conan adentrou o castelo, seguido pelo Turaniano e os 3 iraquizais remanescentes. O que ficou do lado de fora cuspiu, queixou-se por trás de sua barba, mas parou repentinamente quando uma gargalhada grave e zombeteira chegou aos seus ouvidos. O homem ergueu a cabeça e viu, no pavimento acima de onde estava, uma figura alta vestindo um manto negro, de cabeça nua, assentindo levemente enquanto olhava para baixo. Toda a postura sugeria zombaria e malignidade. Rápido como um raio, o iraquizai curvou seu arco e disparou. A flecha viajou direto para seu alvo, acertando em cheio o peito da figura vestida de negro.
o sorriso de escárnio não se alterou. O profeta arrancou o projétil e o atirou de volta no arqueiro. Não como uma arma normalmente disparada, mas como um gesto desdenhoso. O Iraquizai desviou, erguendo o braço instintivamente. Seus dedos se fecharam na flecha que vinha girando. Então ele gritou. Em suas mãos, a madeira se contorceu de repente. Sua forma rígida tornou-se maleável, derretendo na palma do homem. Ele tentou jogá-la fora, mas já era tarde demais. Segurava agora uma serpente na mão nua, que já tinha se enrolado em seu punho. E a cabeça horrível, em forma de cunha, mordeu o braço musculoso. O guerreiro berrou novamente, e seus olhos se dilataram. As feições tornaram-se roxas, caiu de joelhos tremendo, convulsionando terrivelmente. Então ficou inerte. Os homens lá dentro voltaram ao ouvir o primeiro dos gritos. Conan correu rapidamente até a porta e deteve-se, perplexo. Para os homens atrás dele, pareceu que o bárbaro se chocara contra o ar vazio. Mas, embora não pudesse ver coisa alguma, havia uma superfície dura e lisa em suas mãos, e ele sabia que uma folha de cristal havia bloqueado a porta. Através da barreira, via o Iraquizai deitado, sem se mover na galeria vítrea, uma flecha comum cravada em seu braço. Conan ergueu sua arma e golpeou, e aqueles que o observavam ficaram pasmos ao verem seu golpe ser detido pelo ar, com o barulho alto que o aço faz quando encontra uma substância dura. O cimério não desperdiçou mais esforços. Sabia que nem mesmo a lendária Tulvar de Amir Kurum poderia destruir aquela couraça invisível. Explicou o que acontecia para Querinchar em poucas palavras, e o turaniano deu de ombros. Bem, se nossa saída está bloqueada, teremos que encontrar outra. Enquanto isso, nosso caminho está adiante, não? Com um grunhido, o cimério se virou e cruzou a câmara até a porta oposta, com a sensação de estar dirigindo-se à sua destruição. Quando ergueu a faca para destroçá-la, ela se abriu silenciosamente, como se tivesse vontade própria. Conan adentrou um grande salão flanqueado por altas colunas de vidro. A 100 passos da entrada se inclinavam os largos degraus de jade verde de uma escadaria que se afunilava em direção a seu cume, como a lateral de uma pirâmide. O que havia além da escada não era capaz de dizer. Mas, entre ele e os degraus cintilantes, havia um curioso altar de jade negro. 4 grandes serpentes douradas enrolavam suas caudas no altar, e suas cabeças erguiam-se acima da pedra, voltadas cada uma para um dos pontos cardeais, como guardiões encantados de um tesouro místico. Entre aqueles destroços arqueados, havia apenas um globo de cristal preenchido com uma substância que parecia fumaça nebulosa, na qual flutuavam 4 romãs douradas. A visão despertou uma turva lembrança em sua mente, mas Conan não pôde dar mais atenção ao altar, pois nos degraus mais baixos da escadaria surgiram 4 figuras vestidas com mantos negros. Ele não as tinha visto chegar,
Simplesmente estavam ali, as cabeças de abutre assentindo em uníssono, pés e mãos escondidos pelas vestes largas. Valeu por assistir até agora. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse tipo de vídeo, então peço seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Aguarde a próxima parte de O Povo do Círculo Negro, em imagens Marvel de John Buscema e Alfredo Alcala. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar o nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu recomendo você dar uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixa lá o teu comentário para interagir comigo. Pessoal, de novo, muito obrigado e a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!